vou liberar a imagem de vocês e o som. Só um momento. Peço que fiquem em silêncio. E Ana, quando eu falar aqui, tu já pode começar. Podem iniciar, pessoal. Boa reunião. Olá, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos. Só um momento. Peço que fiquem Ah, em tá bom. silêncio. Ana, quando eu falar aqui, tu já pode começar. Ok. Tá bem baixinho para mim, mas tudo bem. O meu áudio. Iniciar. Ai, Melhorou. olá, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos. Ok. Tá bem baixinho para mim, mas tudo bem. O meu áudio. Ai, Melhorou. olá, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos. Ok. Tá bem baixinho para mim, mas tudo bem. O meu áudio. Melhorou. Olá, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos à primeira edição do Meeting Avalia SPU. Nessa primeira edição desse encontro, que nós pretendemos que seja quinzenal, nós vamos falar sobre as mudanças introduzidas a partir da edição da Lei 14.011. Nós estamos aqui com os nossos três panelistas, que são o Gustavo Vilaça, Rafael Bussier e o nosso querido Bruno do Serpro. Vou passar a palavra a quem é de direito com vocês, Gustavo Vilaça. Obrigado, Ana. Muito boa tarde, senhoras e senhores. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro meeting Avalia SPU. É uma honra, um privilégio contar com a presença de todos vocês neste mundo novo em que vivemos, com tantas lives, tantos webinários, tantas videoconferências. Cá estamos, num projeto que foi desenvolvido com muito carinho, com muita expectativa de que ele possa cumprir o objetivo que o justificou e inspirou. Ou seja, um ambiente propício, voltado à apresentação, exposição, debate, prospecção, indução, fomento de temas, assuntos que tenham uma correlação fortíssima com o serviço especializado da engenharia de avaliação. E já não era sem tempo a realização desse nosso primeiro encontro. Na verdade, a gente estava com uma certa ansiedade pela sua realização por várias razões. Primeiro, pelo cunho histórico da Secretaria, ou seja, a SPU é uma das secretarias mais antigas do governo federal, portanto, com um conhecimento acumulado ao longo de todos esses anos, voltado à gestão do patrimônio e, por certo, também ao ofício da avaliação. A
Acredito que o Bruno tenha, perdão, que o Gustavo tenha caído, é isso? Voltei agora. Ah, Voltei agora. Posso continuar? Por favor. Ok. Então, ou seja, a ansiedade por esse encontro era muito bem-vinda e muito esperada por todos nós, porque nós somos uma secretaria, né, histórica, né, com conhecimento de causa acumulado na gestão patrimonial e voltado também para a avaliação imobiliária. Nós somos uma secretaria descentralizada por excelência, ou seja, em cada unidade da federação existe uma superintendência do patrimônio da União e lá existe ao menos um engenheiro avaliador, um técnico servidor dedicado, capacitado, que se capacita gradativamente, continuamente e que lida diariamente com o tema da avaliação imobiliária. E o motivo mais importante, talvez, e aí assim, falsa modéstia, é que nós somos um verdadeiro laboratório. Ou seja, aqueles que costumam rotular ou assemelhar a secretaria como uma das grandes imobiliárias do Brasil, quiçá do mundo, dado a sua diversidade, complexidade, né, e ampliação e completude da nossa carteira imobiliária. Ou seja, tanto pela sua localização, ou seja, norte, sul, leste, oeste, em qualquer canto espalhado desse nosso território, há um imóvel público, um imóvel da União Federal, quer pela sua tipologia, ou seja, as mais variadas que nós possamos imaginar, nós temos na nossa carteira. Quesitos de ocupação e vocação ocupacional, ou seja, não necessariamente a atual ocupação se mostra a mais eficiente, a mais vantajosa, ou seja, é um aspecto também de observância da Secretaria, sem falar em temas, em assuntos sensíveis, de grande destaque, de atenção da atual gestão da Secretaria, voltadas aos assuntos sociais, ao aspecto social, ao aspecto ambiental, histórico e econômico. Né? Por falar no econômico, não raro, uma parte considerável da nossa carteira ela está presente em ambientes extremamente valorizados de especulação imobiliária e assim por diante. Então, todo esse universo, né, toda essa complexidade, essa heterogeneidade da nossa carteira nos revela um desafio, né? Então, isso mostra a necessidade de nós enfrentarmos esse projeto do MIT Avalia SPU, para que a SPU possa colocar a cabeça para o lado de fora da janela, olhar ao redor, se mostrar, né, se apresentar e colher os subsídios necessários, entender a temperatura, a atmosfera do mercado privado, da academia, das grandes empresas, formadores de opinião. Nós temos muito certo, né, que uma secretaria voltada para uma melhor eficiência e eficácia na gestão do seu patrimônio, nós não somos aqui autossuficientes. A gente entende que a gente precisa complementar, integrar, a gente vai precisar do mercado, a gente vai precisar do mundo externo para que a gente possa agregar conhecimento e condições de fazer uma gestão mais eficiente e mais eficaz. Então, conforme a Ana nos falou, essa live tem esse meeting, tem a propositura de mais 3 ou 4 encontros, onde nós vamos fazer sempre um debate de assuntos correlacionados à avaliação, com um olhar específico da atual legislação, a 14.011. E não há um tema mais propício, né, mais importante e estratégico para esse nosso primeiro meeting, que não seja a nova lei, a 14.011, recém-publicada agora em junho passado, e a engenharia de avaliação. Ou seja, como é que esses mundos se interagem e se complementam? Qual é a disposição que a lei traz para o ofício da avaliação imobiliária? Quais são as contribuições que a engenharia de avaliação traz para a atual legislação, ao que é disposto em lei? Então, vou passar rapidamente aqui uma pequena tela para os senhores. Ok. Ana, consegue visualizar? Sim, tá perfeito, pode prosseguir. Ok. Então a nova lei, a 14.011, devemos reconhecer que ela foi bastante generosa, né, com a engenharia de avaliação,
basta percebermos que em uma parte considerável de toda a legislação o tema da avaliação está presente, ora num artigo, ora num inciso, num parágrafo, mas de forma geral, assim, tentando aglutinar 4 grandes contribuições, né, sem nenhum nível de hierarquia ou prioridade, mas 4 contribuições que a engenharia de avaliação presta à nova legislação. Ou seja, a primeira, se o imóvel não possuir avaliação válida, o interessado providenciará às suas expensas a avaliação elaborada por avaliador habilitado pela SPU. Esta seria assim, a cereja do bolo, é algo de transformador nessa nova lei, porque ela traz a perspectiva de uma grande alavanca, de um grande indutor, de um grande gatilho para ofertar para que o mercado privado, para que o interessado ele acuse ali o interesse em adquirir determinado imóvel da União, e se esse imóvel não houver uma avaliação vigente, esse laudo poderá ser ofertado pelo próprio interessado. E aí ele vai entrar num rito aqui interno de habilitação e homologação. Uma outra grande contribuição é para os nossos aforamentos, nossos imóveis aforados, ou seja, no instrumento denominado remissão de foro. Como falamos inicialmente, a nossa carteira ela é diversificada. Então, há uma parte considerável de imóveis de domínio pleno da União, que são os imóveis aforados, onde há essa perspectiva, essa disposição legal de se fazer a remissão, ou seja, a União vender parte da terra que lhe cabe, no caso 17%, né, da parte do terreno que cabe à União. Então isso poderá ser feito, será feito com o advento da planta de valor. Não vai ser um objeto aqui de nossa exposição hoje, mas, por certo, nos próximos meetings, iremos abordar com mais dedicação esse tema. Uma outra possibilidade dado a conveniência e a oportunidade da Secretaria, que o imóvel ele possa ser valorado, né, cujo valor com prazo inferior à média de absorção do mercado, né, o reconhecido valor de liquidação forçada. Ele não se confunde, evidentemente, com o valor de mercado, mas é uma possibilidade em lei, dado aí questões de conveniência e oportunidade, em sentido finalístico, o que a lei não dispõe, há essa possibilidade da União vir a utilizar tal possibilidade. E, finalmente, uma outra grande transformação, uma outra grande contribuição que a engenharia preza aí no que está disposto na lei, é a possibilidade da realização de avaliação sem vistoria técnica, por meio de modelos de precificação até automatizados. Evidentemente, sabemos que esse é um dos assuntos mais complexos, que tem algumas situações de contornos, precisamos ter muita segurança, né, ao aportar essa possibilidade. Regulamentação específica deverá ser necessária, por certo. Estamos já iniciando alguns estudos paralelos sobre essa questão, então vamos trabalhar fortemente, sobretudo no próximo ano, 2022, a gente possa ter grandes novidades, especificamente no advento da remissão de aforamento. Mas, como falamos, o nosso olhar para a nossa tarde de hoje, aqui o nosso meeting, nosso primeiro meeting Avalia SPU, é exatamente essa primeira contribuição, né, que tem uma perspectiva e um interesse externo direto, ou seja, o mercado privado, o interessado, ele poderá manifestar interesse em adquirir determinado imóvel e a possibilidade desse imóvel não ter uma avaliação válida, essa possibilidade é ofertada ao interessado de apresentar um laudo de avaliação daquele imóvel que ele pretende adquirir. Isso é uma transformação forte, isso vai à luz, aí, ao encontro de uma eficiência e uma eficácia, dando mais fluidez e segurança no processo também, no quesito, digamos assim, da erradicação de boa parte dos nossos imóveis abandonados, subutilizados e até inutilizados. A atual gestão tem um olhar muito forte para a inovação, a racionalização e a destinação desses bens. E fazendo aqui uma autorreflexão enquanto cidadão e enquanto entidade pública, órgão público, devemos reconhecer que em boa parte do Brasil afora poderemos verificar na malha urbana e até rural alguns imóveis que estão lá manchando negativamente aquele entorno, porque ele está ou subutilizado ou inutilizado, e quando se vai ver é um imóvel público. Então isso tem que acabar. Então um grande gatilho é a possibilidade de que o próprio mercado acuse, enxergue e opte, né,
para que esse imóvel seja adquirido por ele. Então esse imóvel deixa de ser um passivo, né, para a SPU, ou seja, é um passivo porque ele não tem qualquer interesse, a União não tem um interesse por hora na sua manutenção e quiçá ampliação da atividade estatal. Então não faz sentido o imóvel ficar sob a tutela da União quando ele pode ser performado e dado o melhor uso ao mercado. E aí ele deixa de ser um passivo para a União, passa a ser um ativo para quem o adquire, e aí as várias externalidades positivas aí para a sociedade, para o governo, para quem adquire, por certo, vai ser dada. Até porque conhecemos que se tem uma forma de cuidar do bem é ocupando esse bem, né? A pior forma de você não cuidar de um patrimônio imobiliário é deixar ele abandonado, deixar ele ali sem a devida utilização. Então, para essa grande contribuição que a lei nos possibilita, ou seja, o interessado ele pode manifestar interesse e ele pode apresentar um laudo de avaliação. E para isso, nós faremos uso de algumas regulamentações. A lei foi posta e algumas regulamentações para esta grande contribuição acaba de ser publicada, são 3 portarias, a 19832, que ela estabelece os procedimentos de manifestação de interesse para aquisição de imóvel, ou seja, todo o regramento de qualquer cidadão, né, de acusar o interesse em aquisição do imóvel que ele pretende adquirir. Então, essa portaria regulamenta todo o procedimento. Uma vez manifestado o interesse e dado essa oportunidade pela União, pela Secretaria, que ele venha a fazer a avaliação do imóvel, ele vai apresentar esse laudo e aí ele entra, né, em 2 portarias subsequentes, a 19835 e a 19837, que tratam da habilitação do profissional avaliador e dos procedimentos de homologação. Então são duas documentações que o profissional vai apresentar de forma concomitante, né, no mesmo momento. Então será analisado como um compliance da Secretaria, tanto a habilitação do profissional avaliador e passando, né, pelo crivo da habilitação, que é essa conferência documental para classificá-lo como hábil, habilitado para a apresentação do laudo, passa-se a observância e análise do laudo propriamente dito. Então, tudo isto é numa perspectiva, né, num grande target, num grande objetivo de se garantir, né, propiciar a padronização das ações e a fluidez processual. Nossa carteira é muito vasta e olhar o todo, às vezes, por mais que a gente queira e deva olhar o atacado, às vezes o varejo nos apresenta condições de contorno específicas. Cada caso pode ser um caso. A nossa carteira é muito heterogênea e muito sugêneres em alguns casos. Tem questão de embaraço, de estresse, documental, de tipologia do imóvel avaliando, metodologia de avaliação, mas para isso a gente deve, né, padronizar toda essa ação para garantir, por certo, a fluidez processual. Bom, feitas essas considerações iniciais, eu passaria aqui para o Dr. Bussieri, né, ele é carinhosamente aqui por nós intitulado como um dos mentores intelectuais da nova legislação, que vai fazer uma abordagem mais didática e específica, miúde aí, dos meandros da nova Lei 14.011 de 2020. Dr. Bussieri, está contigo, hein? Obrigado, Vilaça. Boa tarde a todos. Vilaça, primeiro queria agradecer o convite de participar desse primeiro Meeting Avalia SPU, parabenizá-lo pela ideia, sensacional. A área de avaliação, né, apesar de não ser a minha área específica de atuação, é uma área muito rica, uma área fundamental, né, para a nossa Secretaria, a Secretaria do Patrimônio da União. Ela não só gera impactos aí no balanço geral da União, como também todos os imóveis, né, que a gente precisa destinar, dar uma destinação, a gente acaba batendo aí na porta do Vilaça e da equipe dele para buscar um laudo de avaliação para que esse imóvel tenha o seu valor correto no momento da destinação. Obrigado, Vilaça. E continuando aqui na nossa pauta, né, e nas inovações trazidas aí pela Lei 14.011, a gente não pode deixar de destacar, né, e aprofundar um pouquinho mais na novidade trazida pelo artigo 23A, que é justamente essa que o Vilaça estava destacando, que é a possibilidade de qualquer particular, pessoa física ou pessoa jurídica, de apresentar à Secretaria do Patrimônio da União uma proposta de aquisição de imóvel da União, desde que esses imóveis não estejam
inscritos em ocupação ou sejam imóveis foreiro à União, mas tecnicamente aqueles imóveis que estão sujeitos ao regime enfitêutico. Por quê? Porque a compra, né, a transferência desses imóveis, de uma forma fácil de falar, ao particular já tem regra própria, né? Para o ocupante regular tem uma regra própria na Lei 13.240 e para o titular do domínio útil, né, para o foreiro da União, aquele privado que titula o domínio útil do imóvel da União, enquanto a União titula o domínio pleno, o particular titula o domínio útil, né? Então, para eu vender o domínio direto ao titular do domínio útil e assim ele consolidar a propriedade em nome dele, ficar, vamos dizer assim, livre da União, a gente chama de remissão de foro, que era lá o primeiro item da apresentação do Vilaça. Também já há regramento próprio na 9636, dizendo qual o procedimento para a gente fazer a remissão do foro, de forma que o particular, né, o laudo de avaliação em relação à remissão de foro, levará em consideração o valor do terreno, excluído as benfeitorias, no equivalente a 17%. Né? Então, esses dois institutos, ocupação e aforamento, já possuem a regra própria. E aí o 23A da 9636, incluído pela Lei 14.011, abre a possibilidade para qualquer particular que identificar um imóvel da União que não estejam sujeitos a esses dois regimes, ocupação e enfitêutico, possa apresentar uma proposta de aquisição de imóvel. Uma verdadeira quebra de paradigma, né? É a inversão do processo natural que sempre aconteceu nessa secretaria e na administração pública, Vilaça, porque antes essa possibilidade era exclusiva do gestor público. Somente ele, e a ele cabia decidir, de acordo com a conveniência e oportunidade, se seria possível ofertar, se seria conveniente ofertar um imóvel à venda ou não. Hoje, com a 14.011, que introduziu o artigo 23A, qualquer interessado pode iniciar este processo, né? E como ele vai iniciar esse processo? Muito simples, né? E depois aí o Bruno do SERPRO, que teve aí papel fundamental nessa parte de regulação da lei, de botar tudo aquilo que a gente imaginou, Vilaça, naqueles nossos brainstorms da lei, do que a gente poderia incluir, das nossas inovações, a gente contou aí com a ideia do Bruno para tornar o nosso sonho, aquilo que estava no papel, uma realidade. Como é que isso vai ser feito? Como é que a proposta de aquisição vai ser feita? Muito simples, através de um formulário, né, disponível no nosso portal imóveis.economia.gov.br, um formulário simples, em que o interessado, pessoa física ou jurídica, vai incluir seus dados, CPF ou CNPJ, conforme a hipótese, endereço e etc., de uma forma intuitiva, objetiva, né? Vai identificar o endereço do imóvel que ele pretende comprar, aquele imóvel que ele estava passando para ir para o trabalho, sabia que era da União e estava ali parado, subutilizado, ou aquele mesmo empresário que vê um imóvel, né? O empresário do mercado imobiliário que identifica uma área grande da União, que fala, poxa, aqui poderia ser um empreendimento imobiliário, poderia ser um empreendimento comercial, uma atividade comercial, uma fábrica, gerar riquezas. Ele vai pegar o endereço desse imóvel, indicar nesta proposta de aquisição com a matrícula do registro de imóveis. Também vai ter um campo de informações adicionais, que o proponente pode apresentar ali fotos do imóvel, georreferenciamento, levantamento topográfico, qualquer informação que ele entenda e que possa facilitar a SPU, quando o recebimento dessa proposta, identificar aquele imóvel que ele quer comprar. Vejam que a proposta de aquisição não tem valor. O proponente, no momento de apresentação da proposta, ele não diz quanto ele quer pagar pelo imóvel da União. E isso por uma regra muito simples, né, da 8666, 9636, que nós só podemos alienar, vender imóveis, né, da administração da União mediante um procedimento licitatório, tá? E que tem um laudo de avaliação com o valor mínimo para alienação desse imóvel, seja numa concorrência eletrônica, né, que a Lei 9636 nos autoriza, ou seja, através de um leilão público. Mas sempre a alienação do imóvel, no final da linha, resulta numa licitação. Então, só recapitulando aqui muito rápido, uma proposta simples de aquisição, onde vai ter a identificação do proponente, o endereço do imóvel,
a matrícula do imóvel perante o registro de imóveis competentes. Isso é muito importante, é a indicação da matrícula, não precisa juntar a matrícula, mas sim o número da matrícula perante o registro de imóveis competentes e informações adicionais, que se tiver até inclusive cópia da matrícula, né, Bruno, que junte lá nas informações adicionais que pode nos auxiliar. Depois o Bruno vai entrar um pouco mais no detalhe de como o sistema, como o portal vai funcionar, enquanto eu passo aqui genericamente para que todo mundo fique muito atento, né, e entenda perfeitamente qual é o procedimento, o caminho da proposta de aquisição. Bom, feita a proposta, submete lá no nosso portal, a SPU recebe essa proposta e no prazo de até 60 dias do recebimento dessa proposta, ela vai dar um retorno ao particular em relação a essa proposta quanto à possibilidade ou não de venda desse imóvel. Nós temos praticamente inúmeros requisitos que a gente precisa cumprir, né, para colocar um imóvel à venda, né, transferir um imóvel da União para um particular, e são inúmeros requisitos e que não haja interesse público, econômico e social naquele imóvel, que aquele imóvel não esteja situado numa faixa de fronteira porque há limitações, que não esteja numa área permanente, numa APP, que esse imóvel não esteja afetado ao uso da administração pública, ou seja, na lei, né, lá no artigo 99 do Código Civil, que não seja um imóvel de uso especial, segundo a classificação do Código Civil, mais ainda, que não seja um imóvel mesmo bem de uso comum do povo, né, praças, estradas federais e etc., que também são inalienáveis por natureza. Então, durante esses 60 dias, tá, a Secretaria, internamente, vai fazer essa análise quanto à possibilidade ou não de venda daquele bem e principalmente, aqui em relação ao nosso caso, né, ao nosso tema, se aquele imóvel tem uma avaliação válida ou não. Se ela tem uma avaliação emitida, um laudo de avaliação emitido nos últimos 12 meses, que é o prazo estabelecido pela 9636 de validade para os laudos de avaliação produzidos pela SPU. Não tendo laudo de avaliação, a SPU retorna ao particular que apresentou aquela proposta e fala: particular, esse imóvel é passível de venda, podemos vender, fiz aqui o nosso checklist, não há problema nenhum na alienação desse imóvel, e esse imóvel não tem uma avaliação válida. O particular, neste caso, vai providenciar, num prazo de 30 dias posteriores, a avaliação do imóvel. E providenciar, eu digo, ele vai custear e procurar, dentre os engenheiros avaliadores, né, entre os avaliadores, na verdade, de uma forma geral, contratar esses avaliadores para elaboração de um laudo de avaliação em relação ao imóvel objeto da proposta de aquisição. Pode ser qualquer avaliador? Bom, o que nós fizemos? Tem uma portaria específica, que é a portaria de habilitação de avaliadores. E o Vilaça vai voltar daqui a pouco para dar os detalhes da habilitação. E aqui cabe um esclarecimento muito importante, que não é credenciamento de avaliador, que é outra modalidade da administração pública de fazer credenciamento. Aqui não é habilitação. Simples. A portaria traz requisitos objetivos, mínimos e documentais que devem ser comprovados pelo avaliador no momento da apresentação do laudo dele à SPU, que ele cumpre aqueles requisitos em relação à sua experiência profissional como avaliador. Tá? Então, o particular que fez a proposta, ele, dentre os avaliadores que estejam habilitados, que preencham aqueles requisitos definidos pela SPU, ele contratará esses avaliadores no mercado, no Brasil inteiro, dependendo da localização do imóvel, né? Contratará esse avaliador, para realizar um laudo de avaliação. Bom, o avaliador contratado pelo particular, que inclusive está custeando, né, os honorários do avaliador, deve seguir os requisitos da terceira portaria mencionada pelo Vilaça, a 19... Desculpa que eu esqueci, Vilaça, me corrija aí qual é o número da portaria.
que é a portaria de homologação do laudo, né? O que é a portaria de homologação do laudo? Ela traz alguns requisitos, que o Vilaça também vai detalhar melhor, quais são os requisitos para que esse laudo, quando pronto, seja apresentado à SPU. Então, feito o laudo pelo avaliador contratado pelo proponente, o proponente, conjuntamente, o Bruno também vai explicar um pouquinho mais à frente, ele vai no portal, no mesmo portal que foi feita a proposta, que já tem o processo aberto e etc., e ele vai apresentar um jogo de documentos para análise da SPU. E o que é esse jogo de documentos? Primeira etapa, a habilitação, todos os documentos que comprovem a sua habilitação perante a SPU, e o segundo documento, tão importante quanto, é o laudo de avaliação para homologação dos avaliadores da SPU. Feito isso, o laudo é homologado, né? Se não tiver homologação, se precisar de algum esclarecimento e etc., a portaria traz aí, né, uma interface entre os avaliadores da SPU e o avaliador contratado para fazer o laudo, com direito de esclarecimentos, respostas e etc. Porém, o objetivo final da SPU é homologar aquele laudo desde que ele siga aqueles requisitos ali previstos na portaria de homologação de laudo de avaliação feito por terceiros. A portaria ficou muito bem escrita, muito bem detalhada pelo Vilaça, praticamente traz um anexo com as orientações, os campos a serem preenchidos, as modalidades de avaliação, as metodologias, os métodos e etc. Caso a caso, um trabalho aí muito bem feito, muito detalhado, porque o nosso objetivo final é sempre que venha aquele laudo, né, que reflita o valor de mercado do imóvel e que ele seja homologado pela SPU. Esse é o interesse final, nosso objetivo final. Uma vez homologado o laudo, a SPU recebe esse laudo, recebe o processo de avaliação e homologa ele, e o imóvel, aquele imóvel, aquela proposta, segue para o nosso Comitê Central de Alienação, que é um comitê que determina aí a venda do imóvel, para posterior realização de certame público para a venda desse bem. Ok? E aí, essa é uma novidade, um incentivo. E o proponente que fez aquela proposta? Ao proponente que preencha esses requisitos aqui, que eu vou falar novamente, que apresente uma proposta válida, né, que seja possível a venda desse imóvel, tá? Que esse imóvel não tenha uma avaliação válida e que ele apresente um laudo homologado pela SPU, a esse proponente é conferido o direito de preferência na aquisição de imóvel, na aquisição do imóvel objeto da proposta, em igualdade de condições com o vencedor do certame público. Tá? Então, normalmente, neste primeiro momento, e é de costume na Secretaria, nós realizarmos concorrência pública, a modalidade de licitação de concorrência pública, que nada mais é a realização de uma sessão e apresentação de propostas em envelope fechado. A comissão permanente de licitação abre os envelopes, identifica a maior proposta, né? Identifica também a habilitação de todos aqueles concorrentes ali, né? Se certifica da habilitação de todos, analisa a primeira proposta, indica qual é a maior proposta e abre a oportunidade daquele proponente lá do início, aquele que identificou o imóvel, que pagou a avaliação, que contratou um avaliador habilitado, de exercer o direito de preferência com aquele maior lance. Exercido o direito, ele arremata o bem, né? Ele é declarado vencedor, arremata o bem, marca-se dia e hora para a celebração do instrumento de transferência de propriedade nos termos do edital, que é muito importante sempre ler o edital, que lá tem todo o processo e o procedimento muito bem detalhado. E como é um direito de preferência, ninguém é obrigado a exercer. Você tem a opção de exercer o seu direito de preferência, né? Você não tem a obrigatoriedade de exercer o direito de preferência. Vai que o maior lance daquela licitação é um lance que você sequer tem economias para pagar aquele imóvel, a pessoa, o seu concorrente lá estava empolgado e apresentou um valor muito além, fora do mercado. Você não é obrigado a exercer o seu direito de preferência, porém, conforme indicado nas portarias, na própria lei,
9636, regulamentado pela portaria de proposta de aquisição e que constará também expressamente no edital. O vencedor da licitação, caso não exercido o direito de preferência, é obrigado, como condição para celebração do título de transferência de propriedade da União para o vencedor da licitação, que ele reembolse o proponente dos custos com avaliação até um determinado valor. Essa é a sistemática. Eu vou compartilhar aqui com vocês, para uma melhor visualização, rapidamente, o fluxo do processo. Não sei se está todo mundo enxergando bem. Já conseguem ver? Ana? Positivo, positivo. Maravilha. Então, aqui nós temos o interessado, ele faz uma proposta, né? Uma proposta de aquisição de um imóvel da União, que não esteja inscrito em regime efitêutico, né? Ou inscrito em ocupação. O registro da proposta é feita no portal de imóveis, imóveis.economia.gov.br, né? É obrigatório fazer lá todo o cadastro no Gov.br. A SPU, recebida a proposta, né, por meio do portal, identifica o imóvel, analisa a conveniência e oportunidade de alienação desse imóvel nos termos do artigo 23, se eu não me engano, parágrafo único da Lei 9636, e devolve a proposta ao particular, né, devolve o processinho ao particular, uma resposta dizendo, olha, esse imóvel é passível de alienação e ele não tem uma avaliação válida. Caso ele tenha uma avaliação válida, o imóvel vai para a concorrência. Tá? Não significa que o imóvel não irá para uma concorrência pública, porque uma das grandes novidades e objetivos da proposta de aquisição de imóvel é justamente identificar a liquidez, o interesse do mercado naquele imóvel. Né? Então, quando o particular apresenta a proposta, já há uma indicação aqui na secretaria de que aquele imóvel é líquido, que há um interessado e que a gente deve vendê-lo. Né? Então, ele tendo um laudo de avaliação válida, o processo segue para certame público normalmente. Não tendo laudo de avaliação, no prazo de validade, cabe ao particular, que está no pontilhado esquerdo, aqui, providenciar esse laudo, né? Contratando um avaliador que preenche os requisitos de habilitação definidos pela Secretaria do Patrimônio da União. Esse laudo, novamente, volta aqui para a SPU, por meio do portal. Esse laudo é homologado. Vem uma nota técnica de viabilidade daquela venda, né? Laudo homologado, nota técnica, preenchendo aí todos os trâmites e requisitos dos processos da administração pública, deliberação do Comitê Central de Alienação e vai para uma concorrência pública com direito de preferência preenchido esses requisitos. Não sei se falei muito rápido, mas essa é uma ideia geral do procedimento. Né? Me coloco aqui à disposição caso tenha qualquer esclarecimento adicional e passo a palavra para o Vilaça para que ele detalhe bem a parte, né, Vilaça, da habilitação dos avaliadores. O que é essa habilitação? Não é credenciamento, como eu falei antes, é habilitação. Preenchidos os requisitos, o avaliador pode realizar o laudo, requisitos objetivos estão na portaria, e também os requisitos para elaboração e homologação dos laudos de avaliação. Eu queria interromper rapidinho, só lembrar para o pessoal que quem tiver dúvidas pode encaminhá-las para o e-mail da comunicação, comunicacal.spu@planejamento.gov.br. Nós temos aí um tempo regulamentar para esse primeiro meeting de 1h30. Se essas perguntas não puderem ser respondidas nesse tempo, nós as responderemos, tá? Por e-mail mesmo. Obrigada. Ok, então vamos lá. Doutor Bussieri, respondendo àquela tua pergunta, a portaria da habilitação é a 19837, tá? Da homologação, perdão, 19837. Vocês conseguem enxergar a tela, né? Sim. Ok. Sim. Bom, então, dado a riqueza de detalhes e a inovação que essa lei traz para esse particular, ou seja, dessa manifestação de interesse e essa possibilidade
do interessado direto por aquele imóvel, ele ofertar inclusive o laudo de avaliação, foi preciso, na verdade, estipular 2 portarias específicas para regulamentar tanto a habilitação do profissional avaliador quanto dos critérios que serão observados para a homologação do laudo do imóvel pretendido, né? Ou seja, a habilitação do profissional avaliador, ele tem 2 targets muito específicos. Primeiro, a observância da qualificação técnica do profissional e a sua experiência profissional. Então, o que nós chamamos de qualificação técnica é reconhecer, é verificar, né, se o profissional ele possui um curso mínimo de avaliação de imóveis com carga horária pré-definida, ou que essa disciplina, a matéria de inferência estatística tenha sido dada na grade curricular de sua formação. Então isso já é um pré-requisito inicial para nós consagrarmos aquele profissional como habilitado, né, no quesito da qualificação técnica. Mas além disso vem a experiência profissional. Isso aí vai depender do imóvel avaliando, do imóvel no qual ele tem interesse. Então, a portaria específica da habilitação do profissional avaliador, ela está estratificada em 8 grupos de imóveis divididos por tipologias, onde para cada tipologia assemelhada no qual o imóvel, no qual o interessado pretende adquirir, ele tem, além de apresentar o laudo, né, de interesse do imóvel que ele quer adquirir, um laudo pretérito de um imóvel assemelhado àquele que ele pretende adquirir. Ou seja, no grupo 1, por exemplo, é uma determinada tipologia de imóvel. Ele vai apresentar o laudo daquele imóvel que ele quer adquirir, mais um laudo pretérito. E aí, no caso do grupo 1, ele tem que apresentar um laudo com um nível de fundamentação, um grau de fundamentação mínimo de 2. E assim sucessivamente. Por exemplo, no imóveis do grupo 6, né, preconizado na portaria, além do laudo propriamente dito do imóvel que ele quer adquirir, ele vai apresentar mais 6 laudos, nesse caso, para o grupo 6. São 3 laudos com o grau mínimo de fundamentação e mais 3 laudos com o método involutivo, né? E assim por diante, a depender do enquadramento daquele imóvel que ele quer adquirir. E só que essa experiência profissional ela pode ser substituída por um certificado, né, de entidade federativa reconhecida nacionalmente, né, e que faça, né, a certificação profissional daquele engenheiro avaliador. Então, se no caso específico, ao apresentar aquele laudo que ele quer do imóvel que ele quer adquirir, ele pode substituir o laudo pretérito por essa certificação, né? Isso pode, inclusive, facilitar o fluxo, porque aí a União Federal vai estar categorizando que aquele profissional, além da qualificação técnica, ele também atende aos requisitos da sua experiência profissional. Ainda no quesito da habilitação do profissional, nós, no olhar estrito e observância da NBR 14653, nós temos como premissa observar aqui a participação do profissional de engenharia de avaliação, os engenheiros arquitetos, no qual nós iremos pedir, inclusive, a anotação de registro técnico, a RT, e a RT, se for o caso. Então, para cada laudo que ele vai apresentar, né, sobretudo do imóvel que ele quer adquirir, vai fazer parte no rol ali de observância da habilitação e para homologação, evidentemente, ele recolhe ali ou ART ou RRT. Que a experiência pretérita seja compatível com a tipologia do imóvel que ele quer adquirir. Ou seja, se ele quer adquirir um imóvel do grupo 3, ele tem que apresentar um trabalho pretérito que fora feito assemelhado ao imóvel daquele grupo. Tá? Além do que, essa apresentação ela vai ser conjunta, ela vai ser concomitante, ou seja, tanto o laudo do imóvel que ele quer adquirir, quanto da comprovação para a sua habilitação. Só que a primeira observância da Secretaria, ela vai olhar inicialmente os documentos comprobatórios para a sua habilitação. De forma subsequente, ele passa a analisar o laudo propriamente dito do imóvel, né, de interesse. Então, se por um acaso, no quesito da habilitação, ele for considerado inabilitado, sequer o laudo do imóvel de interesse será analisado. Então, são essas as considerações iniciais para o quesito da habilitação profissional. Então, sendo habilitado o profissional, ou seja, que é uma verificação eminentemente aí de conformidade, né, de verificação documental comprobatória, a gente passa a analisar o laudo propriamente dito, ou seja, observar
o trabalho avaliatório do imóvel de interesse. E aí a gente tem também, assim como a habilitação, duas premissas, né, dois targets muito definidos. Nós primamos pela conformidade técnica, ou seja, pela conformidade normativa daquele trabalho avaliatório, e a sua razoabilidade técnica também. Ou seja, será todo laudo ofertado pelo interessado será fruto de uma análise da respectiva superintendência, tá certo? E será analisado por um técnico também habilitado. Ou seja, quem vai fazer a análise e a verificação desse laudo mediante sua conformidade para instituir esse ato administrativo, que é a homologação de laudo, será um técnico habilitado. E aí existe todo um documento específico para isso aqui internamente, ele vai ter que justificar, elaborar uma nota técnica, onde ele vai observar essencialmente o enquadramento desse laudo ao que preconiza minimamente todos os enquadramentos devidos da NBR 14653. Então essa é a primeira conferência que a Secretaria irá fazer. Verificação de conformidade do trabalho ofertado pelo profissional, pelo interessado, para ver se ele atende aos pré-requisitos mínimos e necessários da norma. Feito isso, ainda tem a questão da razoabilidade, né? Observância, né? Se de fato faz sentido todo aquele estudo, todo aquele enquadramento, se enquadrou perfeitamente, mas pode ser que seja verificada alguma irrazoabilidade, alguma consideração desproporcional, ou seja, alguma em sentido perverso, em sentido finalístico, alguma manipulação de informação, de dados, né? Os nossos técnicos, por isso que a observância, a análise da homologação é feita na superintendência, porque será um técnico que conhece razoavelmente o mercado no qual o avaliante se encontra. Então, essa conferência também, a depender de cada caso, né, ele vai ter que observar, né, para dar essa conformidade técnica ao enquadramento da norma e essa conformidade do próprio valor de mercado. Ou seja, seja qual for a equação, seja qual for a metodologia, tem que se fazer a razoabilidade, tem que explicar o mercado propriamente dito. Então, um outro quesito especial e de grande atenção é a própria apresentação do laudo. Ou seja, no momento que ele for ofertar esse laudo, ele vai fazer em formato PDF, ou seja, com todas as suas peças do escritor, a contextualização, as ressalvas, o diagnóstico de mercado, ou o que ele queira colocar ali a depender de caso a caso e a metodologia que ele optou. Os respectivos arquivos fotográficos, documentais, o próprio extrato, né, do modelo estatístico, se for o caso, ou seja, com qualquer software, qualquer que ele ache conveniente da sua preferência, tudo em formato PDF e com a adição dos dados colhidos da amostra para explicar o seu avaliando em planilha, tá certo? Para que a gente possa fazer uma conferência mais fluida e mais eficiente, né, do trabalho avaliatório ofertado. Então, deverá ser identificado corretamente todos os dados apresentados, fontes de informação, localização, as características físicas e econômicas, ou seja, o laudo, quanto mais robusto ele for apresentado, melhor, mais fluido, mais rápido será a sua análise e o seu deferimento, por certo, acontecerá. Um bom laudo, por certo, não vai ser inabilitado aqui, não vai ser prontamente homologado pela Secretaria. A existência também de pelo menos uma foto para cada dado de mercado, ou seja, isso é até um certo rigor, mas até como se fosse perseguindo um grau maior de fundamentação, mas que a gente possa até facilitar o entendimento da semelhança, né, dos imóveis ali escolhidos para aquela amostra em relação ao avaliando, né? E também o apontamento, a identificação de todos os dados efetivamente utilizados no modelo. Isso para facilitar, porque a depender do caso, o técnico responsável ele possa se sentir confortável, induzido a fazer rodar novamente o modelo, fazer novamente uma análise, e é importante que os dados que o interessado utilizou para aquela avaliação seja devidamente identificada. Isso vai facilitar certamente o trabalho. E toda a constatação, né, que possam aí refletir numa suspeita de manipulação de dados estatísticos, ele evidentemente vai ser negado, né, mas vai seguir em anexo com estudo e um parecer técnico da área competente, porque ele pode, no princípio inicial, ser considerado não homologado, mas dado a possibilidade, né, de tratativas, de correção, todo esse fluxo entre a Secretaria e o profissional avaliador
vai ser dada, ou seja, uma correção, uma informação complementar. Isso não há qualquer problema. Então, o que a gente poderá fazer nesses casos é dizer, olha, não vamos homologar por isso, por isso, por isso. Me dê essa informação. Agora, num caso de uma suspeita, ou seja, eu percebo aqui que há uma certa manipulação aqui matemática, né, para que os dados cheguem a um valor do meu interesse, o caso do interessado. E se for verificado, aí não vai bastar a secretaria dizer que não habilitou e me explique isso. Ela vai ter que fundamentar, não é, essa suspeita de manipulação. Aí isso é um dever nosso, né, de apresentar com um estudo paralelo. Dizer, olha, não faz nenhum sentido, né, isso que você apresentou, porque os dados não conferem. Né? Matematicamente eles estão bem ajustados, estatisticamente, mas eles certamente não refletem o mercado no qual esse bem aí está inserido. Né? E tudo isso pode ser dispensado, ou seja, se essa avaliação for feita por um banco público, tá certo? Banco ou empresa pública federal, é dispensada essa etapa da homologação. Ou seja, o interessado ele quer adquirir aquele bem, ele vai contratar um engenheiro avaliador, o engenheiro avaliador vai apresentar o laudo, nós vamos observar sua habilitação e o seu laudo propriamente dito. Se o interessado não contratar o profissional diretamente ou contratar o banco, por certo, contratará esse mesmo ou outro profissional, mas quem vai ofertar é o banco, né? O banco vem com a chancela ali do banco. Nesse caso, então, inibe essa etapa da homologação, isso aí por força de lei, né? Que os bancos públicos federais, eles estão aí dispensados do rito da homologação. Então, em linhas gerais, né, em sentido aqui amplo, seria essas informações que reconhecemos as mais importantes. Reforço o que foi dito aqui pela doutora Ana, comunicacam.spu@planejamento.gov.br. Vocês podem fazer seus questionamentos. Se nós não conseguirmos responder a todos, é uma obrigação nossa, nós iremos formalizar a resposta de cada um. Se recebemos 1000 perguntas, ou 5 ou uma pergunta, iremos responder todas elas, mas o nosso sentimento é de bastante segurança, de grande expectativa, para que essa atividade tão essencial nesse processo de venda, que é a avaliação imobiliária, ela não seja, como nós falamos aqui internamente, né, não seja um cotovelo, não seja um problema que iniba aí a fluidez e a grande expectativa para que a gente possa destinar os imóveis. O nosso grande olhar para a engenharia de avaliação é tão somente verificar, né, a conformidade para reconhecer que aquele imóvel ali está sendo precificado, né, por base no seu valor de mercado. Então, inicialmente seriam essas as considerações, e eu passo a palavra agora para o Dr. Bruno, nosso gerente do SERPRO, que vai fazer uma apresentação mais a miúde a respeito de tudo que nós falamos aqui na perspectiva operacional do próprio sistema. Também é uma inovação, é uma forma de racionalizar, de otimizar o processo, garantir fluidez, maior agilidade e segurança nesse processo de manifestação de interesse e a oferta do laudo do imóvel no qual o interessado deseja adquirir. Bruno, é com você, tá? Obrigado, Vilaça. Obrigado pelo convite também, para a gente poder falar um pouquinho de transformação digital, né? Que nada mais foi o que a gente construiu aqui. Transformar algo que foi previsto na legislação para aproximar o cidadão do governo com mais um serviço digital por onde ele pode fazer essa proposição de aquisição de um imóvel da União. Tá? Eu também vou fazer uma apresentação aqui breve, mas que traduz exatamente a mesma simplicidade que a lei trouxe e as portarias, né? Tá tudo muito simples, muito claro. Então, naturalmente, nós também fizemos um sistema simples, desburocratizado, né? Para que o cidadão possa facilmente fazer uma proposta de aquisição de imóvel e posteriormente fazer o envio aí do laudo de avaliação e demais documentos para compor o processo aí da aquisição de imóvel, tá?
Muito bem. A gente vai falar um pouquinho primeiro, então, da proposta de aquisição de imóvel para mostrar, né, o quão simples está esse serviço que está sendo disponibilizado a partir do dia 1º de outubro, né, que é quando entra oficialmente no ar esse serviço, tá, para que a SPU possa passar a receber as propostas. Tá? Então, o que nós fizemos foi disponibilizar o serviço dentro do portal de venda de imóveis da União. Tá? Esse serviço ele vai estar disponibilizado a partir de um link, tá? Um banner aqui dentro do portal, que vai estar mais na parte inferior do portal, tá? Proposta de aquisição de imóvel. Tá? Ele direciona o cidadão para a tela do sistema que vai conduzi-lo a esse processo da manifestação de interesse, né, de realizar a proposta da aquisição de imóvel. Tá? Toda a parte de preenchimento do formulário ela é feita já posteriormente ao seu login, ao seu cadastro no login único do governo, no acesso GovBR, tá? Então ele vai acionar o botão entrar com GovBR, vai se autenticar nesta conta única do governo federal, tá? Quem já possui a conta é só se autenticar, tá? Quem não possui, cria a conta, é um processo muito, muito simples, tá? De ser feito. E posteriormente a criação ou autenticação na conta única, ele já vai ter acesso ao formulário de preenchimento da proposta de aquisição de imóvel da União. Tá? Aqui, como o Dr. Rafael mencionou, tá? O formulário ele vai coletar as informações do proponente, tá? Informações essas que serão utilizadas pela SPU para entrar em contato, né, numa possível solicitação do laudo de avaliação em etapa posterior, da mesma forma que também entrar em contato para dizer que o imóvel ou não pode ser alienado, não há essa conveniência da alienação do imóvel, tá? Ou que há a oportunidade dessa alienação do imóvel, porém a SPU possui a avaliação válida aí dentro do prazo de 12 meses de avaliação. Tá? Caso contrário, caso não tenha uma avaliação válida, a SPU vai fazer a convocação desse interessado, desse proponente. Tá? Bom, ao preencher aqui as informações, o preenchimento vai ser em relação aos dados do proponente, tá? Dados pessoais e endereço também, tá? E principalmente a coleta das informações do imóvel em que há o interesse nessa aquisição, tá? Então, vai informar a matrícula, vai informar o município, vai informar o cartório, vai informar o endereço do imóvel e, ao final do formulário, também pode adicionar esses complementos, né, em relação à proposta, que são documentos cartoriais, da matrícula principalmente, ou documentos, fotos. Né? É importante que ele tem a possibilidade de colocar o maior número de informações possíveis aqui, que venha a caracterizar de forma mais individual e facilitar a localização pela SPU daquele imóvel que se tem o interesse. Tá? Bom, o formulário é simples, ele coleta basicamente só essas informações e, ao preencher todas as informações, envia a proposta. Tá? Ao enviar a proposta, o sistema já confirma, tá, o recebimento dessa proposta, dizendo que ela foi registrada com sucesso em dia e hora estabelecido. Tá?
esse dia e hora é muito importante para depois se fazer a ordem de prioridade na convocação do interessado a se fazer o laudo de avaliação, né? Ou seja, a lei, o decreto estabelecem que aquele que manifesta primeiro o seu interesse no imóvel passa a ter a preferência nas fases seguintes e essas cumpridas, ele também vai ter o direito de preferência no certame público para aquisição desse imóvel, tá? Bom, confirmado, tá? O sistema posteriormente ele faz o envio de um e-mail com as informações, o próprio formulário que foi preenchido, tá? Para que ele possa ter isso em sua guarda, tá? Muito bem, uma vez, basicamente esse o processo, tá? Ele é simples. O cidadão, uma vez enviado, agora resta aguardar que a SPU faça a avaliação dessa proposta de aquisição do imóvel, que vai se dar em até 60 dias, tá? E se ele tiver de fato a preferência na convocação para o laudo de avaliação, tá? Ele será convocado dentro desse período de até 60 dias. Muito bem, como que vai se dar esse processo da convocação e envio do laudo de avaliação, então? Tá? Todas as solicitações que forem feitas dentro da proposta de aquisição de imóveis, elas vão ficar numa área de solicitações desse cidadão, que também é acessada pela conta única do Gov.br, tá? Então aqui ele vai poder acompanhar quais solicitações foram feitas, em que data, hora foram feitas e as etapas em que elas se encontram, tá? Então eu posso ter as propostas que estão processando solicitação, tá? Significa que estão dentro daquele período de 60 dias em que a SPU está avaliando, né, a identificação do imóvel, avaliando a oportunidade de venda desse imóvel, tá? E temos também aqueles processos em que foram concluídos e a SPU fez a convocação desse interessado para confecção aí do laudo de avaliação, né, e envio desse laudo com as demais informações para que a SPU possa homologar a avaliação, tá? Então, quando houver essa convocação, da mesma forma, ele recebe um e-mail, tá? Também dentro da ferramenta aqui do meu Gov, ele também acompanha, né, o status desse processo. Então, no caso desse aqui, ele tem uma convocação que está pendente de preenchimento. Uma vez convocado, tem-se 30 dias para fazer o envio das informações solicitadas, ou seja, dos arquivos da avaliação, tá? Então, o que deve ser feito aqui, a partir do momento que tem a avaliação pronta em mãos, tá? Acessar essa funcionalidade também, tá? Clicar aqui no acompanhamento, né, do processo, tá? Ele remete o interessado para a tela aqui de informações dessa proposta de aquisição do imóvel, né, mencionando que foi considerada válida a análise, né, e que ele deve providenciar e enviar esse laudo de avaliação, cujo prazo limite é de 30 dias. O sistema também informa qual é esse prazo limite para auxiliar, né, aí nas expectativas de data, tá? Uma vez pronto, basta acessar aqui a funcionalidade anexar a avaliação. Ele volta aqui para a tela da proposta de aquisição de imóvel, tá? Com as informações já alimentadas, que elas advêm
da proposta que foi feita, tá? Basta confirmar essas informações, né, de que realmente é o imóvel a ser avaliado e fazer a submissão aqui, ou seja, anexar os arquivos que forem solicitados e que são pré-estabelecidos aí nas duas portarias, né, na 835 e na 837. Bom, a única ação a ser feita aqui, para ser o mais simples possível, é anexar os documentos. Não há qualquer informação adicional a ser preenchida, né, além de enviar os documentos. Então, uma vez anexados todos, o interessado seleciona aqui a opção de enviar a documentação, né? O sistema registra a recepção desta documentação e entra novamente naquele compasso de análise da superintendência da SPU, tá? Em relação à homologação de toda essa documentação que foi submetida, tá? Esse acompanhamento, igualmente, ele pode ser feito aqui pela função do meu Gov, né? Então, eu tenho aqui agora um processando avaliação, tá? E quando estiver pronto, tá? Mesmo que não esteja acompanhando por essa função aqui, ele vai receber um e-mail informando da conclusão da homologação do laudo e documentação enviada, tá? Bom, era isso que a gente queria mostrar para ser o mais simples possível, tá? É um processo simples, né, que vai, de fato, dar esse aumento de participação da sociedade na aquisição de imóveis da União, tá? Muito obrigado. Muito obrigada aí aos nossos técnicos, né, aos nossos gestores. Eu tenho aqui algumas perguntas que já foram feitas para a comunicação da SPU por jornalistas, pessoas da imprensa. São pontos que geram confusão em alguns aspectos. A primeira é a seguinte: quem faz a manifestação de interesse via PAI tem a obrigação de postear a avaliação do imóvel? Bom, Ana, Bruno, se puder tirar a apresentação, não sei se você já... Para mim ainda está aparecendo aqui. Já tirei. Ótimo. Bom, quem faz a proposta de aquisição normalmente é quem tem interesse, né, na aquisição do imóvel e principalmente no direito de preferência. Contudo, não preenchidos os requisitos definidos na portaria da proposta de aquisição, essa proposta vai ser desclassificada. Então a pessoa apresenta a proposta, né? O passo seguinte seria a Secretaria do Patrimônio da União responder quanto à possibilidade de venda desse imóvel, se há necessidade de se realizar a avaliação daquele bem. Numa resposta positiva, né, da SPU quanto à possibilidade de venda, o trâmite procedimental é que o particular apresente um laudo em 30 dias. Caso ele não apresente, essa proposta vai ser desclassificada pela SPU. E aqui eu aproveito, Ana, para fazer uma explicação que o Bruno entrou muito bem feita, que é uma pergunta que tem feito. E se para um mesmo imóvel, né, a SPU receba mais de uma proposta de aquisição? Normalmente aqueles imóveis mais líquidos, que o mercado já sabe que a gente vai ter ali uma competitividade grande. Bom, nestes casos, como o Bruno falou, o próprio sistema vai identificar qual foi a primeira proposta apresentada, tá? E nós daremos seguimento à primeira proposta apresentada. Porém, as demais propostas serão sobrestadas, ou seja, serão suspensas e arquivadas no próprio sistema em ordem cronológica de apresentação. Por quê? Esse é um exemplo clássico. Caso o proponente não apresente um laudo, não realize o laudo, não cumpra os prazos, a proposta dele é desclassificada e nós daremos desde o início, andamento, àquela segunda proposta apresentada. Caso essa pessoa elabore um laudo e, porventura,
o laudo não preenche os requisitos da portaria e etc., essa proposta vai ser desclassificada e daremos seguimento à proposta. Essa é uma regra, óbvio que não é tão simples assim, mas a ideia do sistema é justamente essa. Daremos seguimento à primeira proposta apresentada, as demais ficarão sobrestadas e arquivadas em ordem cronológica. Caso uma proposta seja desclassificada, daremos seguimento à segunda proposta. Não há obrigatoriedade. O que há, então sendo objetivo, né, não há obrigatoriedade, assim uma desistência da proposta e ela vai ser desclassificada por certo. A pessoa perde também o direito à de preferência. Sim, lembre-se que para que seja conferido o direito de preferência ao proponente, são basicamente 4 etapas cumulativas. Eu tenho que passar pelas 4 etapas. Primeiro, a proposta válida. Segundo, que esse imóvel seja passível de venda, que eu possa vender. Que ele não tenha uma avaliação válida para que eu possa providenciar uma avaliação. Tá? E quinto, que esse laudo de avaliação seja homologado pela SPU. Após a homologação do laudo, ou seja, preenchido todo esse caminho, é conferido o direito de preferência. Faltando qualquer peça desse caminho, não há direito de preferência. Ok, e para as pessoas que têm interesse em adquirir um imóvel da União, elas já têm ali um imóvel próximo do trabalho ou da residência, elas já estão de olho ali. Quando é que o instrumento PAI vai estar disponível? Bom, essa é uma pergunta muito legal também. As portarias, essas 3 portarias, né, mencionadas pelo Vilaça, elas foram publicadas na segunda-feira. Só que elas entram em vigor no dia 1º de outubro. Né? Então as regras estão lá, as regras estão postas, porém a entrada em vigor dessas portarias ocorrerá no dia 1º de outubro. Na 0 hora do dia 1º de outubro, o portal da SPU estará apto a receber as propostas de aquisição. Somente quando da entrada em vigor das portarias que regulamentam o artigo da lei. Perfeito? Então, a partir do dia 1º, 0 horas do dia 1º de outubro, a cara do Bruno, porque é o sistema dele, o sistema já está pronto, ele liga a chave do sistema para que essas propostas sejam recebidas. Ok. Agora, Vilaça, eu vi que você falou que o avaliador, ele deve ser um avaliador homologado, ele deve ter um CREA ou um registro um certificado de arquiteto, não é isso? CAL, junto ao CAL. Vamos supor que um corretor de imóveis, ele pode fazer uma avaliação de um imóvel válida? A SPU consideraria essa avaliação? Tá, Ana, também é uma boa pergunta. O nosso entendimento nessa esteira da venda, ou seja, todo esse processo de destinação de venda que aporta a presente legislação, ela já dá a possibilidade do corretor de trabalhar de atuar numa etapa subsequente, que seria a comercialização do imóvel numa venda direta, entendeu? Então, por premissa, para não confundir, ou seja, não fazer dele um interessado direto na comercialização, aquele que vai oportunizar, que vai valorar o bem, ou seja, a nossa premissa é a observância estrita da NBR 14653. E como tal, ela é categórica em fundamentar que é uma peça técnica, científica, elaborada por um profissional de engenharia. Então, portanto, CREA e CAL. Ok. Bruno, eu gostaria que você falasse um pouco sobre as principais inovações desse sistema que permite que a concorrência pública seja eletrônica agora, e dos principais benefícios, tanto dessa proposta, né, eletrônica que vai ser possível agora, que é a PAI, também quanto do sistema que foi desenvolvido em parceria com o SEC. Tudo bem. Bom, a gente está numa agenda intensa, né, com a SPU para fazer a transformação digital de todos os processos
de forma a justamente aproximar, né, a sociedade das ações que a gente... Tá? A concorrência eletrônica é uma plataforma que nós desenvolvemos e entregamos em julho, tá? Ela possibilita que a compra de imóveis possa ser feita de forma eletrônica, né? Ou seja, o cidadão ele submete a sua proposta eletronicamente, ele tem que fazer, no caso, o depósito da caução, né, presencialmente na Caixa Econômica Federal, mas uma vez tendo esse comprovante do depósito, ele também submete à plataforma de forma eletrônica. Tá? A principal vantagem é justamente a quebra de distâncias, né, que normalmente a gente tem num certame. A gente pode ter investidores no estado de São Paulo querendo adquirir um imóvel no Distrito Federal. Tá? Numa licitação presencial, um representante teria que estar presencialmente em Brasília para participar desse certame, ou o próprio vir, né, a Brasília para realizar esse certame. E no virtual, não. No virtual, né, todos podem participar de onde estiverem, né? Então essa é uma das grandes vantagens que a gente tem, ou seja, aumenta a participação, a gente consegue levar a possibilidade da aquisição de um imóvel da União para todos os cantos do país, para aqueles que têm interesse na aquisição do imóvel, né? E como isso se vincula à PAI, né? Então a proposta, da mesma forma, né, como a gente demonstrou, ela pode ser feita de forma eletrônica, ou deve ser feita de forma eletrônica, não há possibilidade de ser feita de forma presencial, tá? Ela tem que ser feita pelo site, né, pelo endereço do imóveis.economia.gov.br, tá? E caso essa proposta, né, o interessado, ele cumpra todos os ritos aí estabelecidos nas 3 portarias, tá, e na própria lei, né, ele passa a ter o direito de preferência na aquisição desse imóvel, ou seja, ele vai ser mais participante, tá, do certame público deste imóvel, né, que vai ser colocado no edital futuramente, tá? Só que ele entra com uma carta na manga, tá? Porque ele tem a possibilidade de ofertar exatamente o mesmo valor do participante vencedor. Ou seja, depois dele conhecer o valor, é que ele pode decidir por ofertar a proposta dele ou não para aquisição daquele imóvel dentro do certame. Diferente dos demais participantes, porque em se tratando de concorrência, tá? Todas as propostas são fechadas até o momento do seu julgamento, dentro já do certame público, ou seja, não há a visibilidade dos valores ofertados entre os participantes, tá? Então essa é uma vantagem competitiva que o interessado na aquisição de um imóvel, que fez todo o trâmite da proposta de aquisição, do laudo, né, e etc., vai ter dentro do certame público, tá? Então vale muito a pena, sim, né? Se há o interesse na aquisição do imóvel, mesmo sabendo que ele vai, né, ou tem grandes chances de ir para o certame público, fazer a proposta de aquisição nele, né, com 2 intuitos, né, de principalmente priorizar o rito desse imóvel dentro dos trâmites de alienação de imóveis, de venda de imóveis da SPU, ou seja, né, a gente tendo a visibilidade de que é um imóvel que possui interesse da sociedade, ele será priorizado
em relação à sua venda, tá? E rapidamente ele vai estar disponível no certame público para que ele tenha a possibilidade de exercer o direito de preferência que ele adquiriu, tá? E, pessoal, nós estamos chegando aqui aos nossos 10 minutos finais. Eu vou retornar a palavra para os senhores para as suas colocações finais. Vilaça? Bom, da minha parte, só me resta agradecer, né, reconhecer a importância, mais uma vez, desse evento. Foi um privilégio dividir esse painel aqui com os doutores Lucieri, doutor Bruno, com você, Ana, e com todos aqueles que participam conosco aí pelo YouTube. Eu acho que foi cumprida a etapa que nós propomos, ou seja, é um caminho relativamente simples, embora com muitas novidades e com muitas particularidades, mas é uma forma de grande indução transformadora, né? E a etapa da avaliação, como foi mostrado aqui, é uma etapa relativamente simples, no qual ele vai ofertar um laudo, há um prazo para isso, até 30 dias, a partir do momento que a União dá essa oportunidade para ele fazer a avaliação. Então ele vai ofertar um laudo paralelo a uma documentação que comprove a sua habilitação técnica. Então, como falamos inicialmente, esperamos que isso não seja um processo moroso, penoso, um cotovelo nessa esteira de ações que será devida aí para cubitar no imóvel em certame licitatório. Da minha parte, Ana, mais uma vez agradeço e digo que esse nosso primeiro meeting, ele foi muito interno para fora, porque a gente precisava mostrar, né, apresentar, sobretudo, a inovação, esse olhar da manifestação de interesse. Nos próximos meetings, nós vamos descer um pouco mais, sobretudo aquilo que nós falamos hoje, como se for uma derivada do que apresentamos inicialmente, no aspecto do compliance, da homologação. Então, vamos conversar um pouco mais sobre a homologação. O que nós vamos observar, o que nós temos observado ao longo de todo esse tempo, porque a homologação já é um ato ordinário da Secretaria, já recebemos e fazemos essa análise diariamente. Então nós vamos trazer aqui entidades, vamos trazer profissional, vamos debater esse assunto, trazer o órgão de controle, porque essa etapa da homologação, talvez a etapa mais sensível dentro do quesito da homologação, é para garantir a conformidade, não é? Ou seja, o imóvel público, portanto, o imóvel de toda a sociedade, não pode ser levado a certame cuja precificação não seja baseada num laudo, né, num valor de mercado, né? Portanto, oriundo de um laudo de avaliação. Então, essa análise, essa criticidade, né, e essa observância em alguns detalhes é necessário para que a gente possa, inclusive, auditar todo o trabalho, ser passivo aí de rastreamento, de questionamento e observância dos nossos órgãos de controle, e que a gente possa ofertar um produto, né, à disposição da sociedade, porque ele vai, inclusive, além desse compliance inicial, que é a própria homologação, ele vai ser submetido aí ao próprio certame licitatório. Então, nesse certame, evidentemente, ele vai ser, inclusive, alguma aleatoriedade de mercado que não foi percebida naquele momento ali da homologação, inclusive, ele, por certo, será corrigido na etapa do certame, porque o próprio mercado vai precificar ali o seu valor devido. Então, é essa a expectativa. Obrigado a todos e até breve. Lucieri? Bom, gente, queria agradecer. Foi uma honra, foi um bate-papo muito legal aqui, com a presença do Vilaça, do Bruno, com a sua intermediação, Ana. E assim, a gente está à disposição. Nós nos debruçamos em cima da Lei 14.011, né, um texto que teve origem aqui no Poder Executivo, né, validado aí pelo Congresso. E agora é o momento justamente da gente aplicar aquilo que o Bruno falou e que eu tinha falado na minha fala também, aplicar tudo aquilo que as novidades, os mecanismos trazidos pela lei, e a gente conta, né, firmemente, desde lá da idealização da lei, de que todos aqueles profissionais envolvidos aí na engenharia de avaliação façam da lei, desses mecanismos, um instrumento para fomentar a sua indústria, fomentar o trabalho, aprimorar, como é que eu posso dizer, fazendo uma analogia,
meio que a bola agora está no campo de vocês. E a gente conta justamente com o trabalho de vocês. Muito bem, Bruno, para finalizar. Bom, agradecer também, né, pela oportunidade da gente falar um pouco. Eu acredito, né, muito nessa transformação digital que a gente vem promovendo, né, do patrimônio da União como um todo, né? Várias soluções estão sendo desenvolvidas, que vão ser em breve apresentadas, mas principalmente, né, essas que a gente apresentou hoje, tá? E também somado até o próprio portal de imóveis da União, que já contempla a concorrência eletrônica ali dentro, né? Devem ser frequentemente visitadas, porque ali estão as oportunidades, né? Então, hoje já aconteceu mais uma concorrência eletrônica de imóveis no estado de São Paulo. Na próxima semana, mais concorrências né, de imóveis e apartamentos em Brasília, em outras regiões do país. Né? Então, são oportunidades e está aberto a todo e qualquer cidadão brasileiro que queira fazer a aquisição de um tão sonhado imóvel, né? Ainda mais imóveis aí com a confiabilidade da União. Tá? Então, obrigado aí a todos a presença. A gente também vai ficar à disposição para qualquer questionamento posterior que venha a ser feito. Tá? Obrigado. Muito obrigada a todos e até uma próxima oportunidade.